Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão do livro do Castellan de Fisicoquímica, do livro Fundamentos de Fisicoquímica, que é a questão 2.5. Da nossa lista de exercício dos cursos de licenciatura em Química, Química Industrial e Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba, é a nossa questão 2. Então, olha que questão importante para que possamos entender melhor a importância da constante dos gases ideais. Para que possamos entender como essa constante ela está associada à constante de Avogadro, ela está associada ao conceito de mol, ela está associada à massa molar. A massa molar, a massa de um mol, então está tudo interligado aí. Vocês vão ver como é importante essa questão. Então, suponhamos que no estabelecimento de uma escala de massas atômicas, as condições padrão foram escolhidas como um ATM, 0,03 metros cúbicos e 300 Kelvin. Tá? Então, é importante lembrar aqui que o padrão que nós usamos, tá? Que nós calculamos o valor de R, a pressão é 1 atm, a temperatura é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, né? E o volume, aproximadamente 22,4 litros. Certo? Então, com esses valores aqui, a constante dos gases ideais, isso aqui 22,4 litros para cada mol de gás. A constante dos gases ideais, para essas condições padrão, é de 0,082 atm litro mol menos 1, Kelvin menos 1 as unidades, tá bom? Agora, se eu mudar essas condições padrão, a constante dos gases ideais vai mudar também. E ele quer fazer isso. Ele está dizendo, né, a questão está dizendo, o enunciado está dizendo, e o autor desse enunciado, ele quis que fizéssemos exatamente essa análise, né, que se mudar esses valores, né, nós vamos mudar não só a constante, que ele pede, calcule o R, o novo R, calcule a constante de Avogadro, ou seja, nós sabemos que a constante de Avogadro aqui, o número de Avogadro, ou agora chamado de constante de Avogadro, é 6,02 vezes 10 a 23, tá? Unidades por mol. Vou colocar aqui, ó, unidades por mol. Tá certo? Então, cada mol tem 6,02 vezes 10 a 23, tem 6 sextilhões de unidades de átomos, de moléculas. Tá bom? Então, esta quantidade equivale a um mol. Mas esta quantidade está associada a este R, que está associado a essas condições padrão. Se eu mudar as condições padrão, o R muda e essa quantidade também muda. E aí, por isso que ele muda as condições padrão, ele quer que nós façamos agora o cálculo, onde a condição padrão é de 1 atm, então continua a mesma coisa, só que o volume é de 0,03 metros cúbicos e a temperatura 300 Kelvin. Então, com esse padrão aqui, com essas novas condições padrão, ele quer que determine qual o novo valor de R, qual a nova constante de Avogadro. E importante, ó, se eu mudo a quantidade de unidades por mol, porque o R vai ser outra, a constante dos gases ideais será outro valor, ou maior ou menor, vamos ver, vai mudar também a quantidade. Então, cada mol tem essa quantidade hoje. Aí o PAC define essas condições e define esse valor aqui, associado a essas condições. Se esse valor aqui de unidades para cada mol de moléculas, para cada mol de átomos, ele aumentar, ou seja, se um mol de átomos de hidrogênio não é mais 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, consequentemente, se aumentou a quantidade de átomos de hidrogênio para um mol, a massa vai aumentar, a massa atômica vai aumentar. A massa de um mol de átomos vai aumentar em gramas. Então hoje nós sabemos que com essa quantidade
né, qual é a massa atômica do hidrogênio. Tá? Um mol de hidrogênio, 6,02 vezes 10 a 23 de átomos de hidrogênio, tem 1 grama. 1 grama por mol. Tá? Qual é a massa do oxigênio nessas condições de hoje? Que aí o PAC usa hoje, que todo o mundo, todos os químicos do mundo, todos os bioquímicos do mundo, todos os biólogos do mundo, todos que trabalham com química no mundo, usam, né, essas condições padrão. Quanto é a massa de um mol de oxigênio? 16 gramas por mol. Tá? Então, se alterarmos as condições padrão, o R altera. A constante de Avogadro altera, ou seja, vai ser mais unidades por mol. Ou menos unidades, ou seja, ou menos unidades por mol. Vai depender dos valores que a gente vai calcular agora. Tá? Eu não sei ainda. Mas aí, mudando isso, mudando a quantidade, né? Consequentemente, se for para mais, se um mol passar a ter mais átomos de hidrogênio do que 6,02 vezes 10 a 23, mais átomos, mais matéria. Mais matéria, a massa é maior. Se esse número diminuir, menos átomos de hidrogênio por mol. Menos átomos de hidrogênio por mol, menos matéria, menos massa. Tá? Olha que interessante. Então, os valores que nós conhecemos foram obtidos estrategicamente, gente, para que os valores que nós conhecemos hoje sejam valores inteiros. Olha que informação importante. Então, não estou resolvendo só a questão. A gente está explicando e discutindo e tentando detalhar, né, quantas informações estão presentes aqui nesse enunciado. O que é que o autor desse enunciado gostaria que observássemos? Tá? Então, tem questões que elas falam muito mais do que apenas a resposta. Eu poderia ter resolvido já essa questão aqui, já ter os valores numéricos. Mas talvez não ficasse muitas informações se a gente não fosse, né, destrinchar tudo. Tá bom? Olha que interessante. Eu estava dizendo que esses valores inteiros aqui foram conseguidos, tá, por utilizar pressão ATM, temperatura 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin, tá? E foi preenchendo um volume, o volume não está exato aqui, mas foi preenchendo um volume, até se chegar a um volume que, no caso do oxigênio, que foi inclusive a primeira substância que foi utilizada como padrão, chegasse exatamente, né, no caso foi usado gás oxigênio, tá? Então foi usado como padrão gás oxigênio inicialmente. Então foi se colocando a um ATM, né, não deixando passar de um ATM, a 273,15 Kelvin, e foi se preenchendo, né, um volume, mantendo a pressão, então tinha que ir aumentando o volume para manter a pressão ATM, até quando chegou a 32 gramas, quando chegou a massa a 32 gramas, pronto, isso aqui a partir de hoje é um mol. Tá? A partir de hoje é um mol. Então a constante de Avogadro foi calculada depois com vários outros experimentos. Então foi estabelecido que para que você consiga chegar a 32 gramas de oxigênio, você precisava ter esse volume aqui, nessas condições aqui. E por que os outros foram valores inteiros? Porque em 1810, mais ou menos, Gay-Lussac, um químico francês, da famosa lei de Gay-Lussac, né, que pegou os estudos de Charles, né, e aprimorou, e aí nós conhecemos hoje como a lei de Charles Gay-Lussac. Gay-Lussac ele estudou a composição dos gases da época, do próprio oxigênio, do próprio CO2, tá, do próprio monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, vários gases, e ele percebeu que esses gases eram compostos, né, por átomos, onde a relação entre eles era a relação de números inteiros e números pequenos. Por exemplo, a própria composição da água, que foi estudo de Gay-Lussac, tá? Ou seja, H2O. Então, poderia ser que para a molécula da água fosse partes de hidrogênio e partes de oxigênio que não fossem essas partes em números inteiros. Poderia ser 3 meios de átomo de hidrogênio com mais 2/5 de átomo de oxigênio formavam a molécula da água. Não, mas ele observou que eram partes inteiras em números pequenos, ou seja, uma parte de oxigênio, 2 partes de hidrogênio, e aí nós temos hoje H2O.
duas partes de oxigênio e uma parte de carbono, nós temos CO2. Tá? Então, o gás oxigênio, um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio, nós temos O2. Então, ele percebeu, ele escreve essa lei, né, da composição dos gases, que essas moléculas, já ia surgindo o conceito de átomo, isso é pós-Dalton, tá? Então, ele já vai na mesma linha de Dalton, de entender que as moléculas eram feitas de átomos, cada átomo tinha uma especificidade. E aí tinha essa questão de composição de substâncias simples, substâncias compostas, e essas partes eram formadas por partes inteiras e números pequenos. Então, para ir nessa mesma linha, né, se a gente chegar a um número inteiro da massa do oxigênio, e a gente fizer o mesmo experimento para os demais átomos, nós vamos chegar a números inteiros também, praticamente para todos os átomos, né? Nós vamos chegar a números inteiros para todos os átomos, os demais átomos. Então, essas condições padrão, se eu quiser, eu posso mudar e aí eu não vou ter números inteiros. Eu posso dizer que 1 mol, a minha quantidade química, 1 mol não é mais 6,02 vezes 10 a 23. É um valor aí qualquer. E aí, mas eu vou perder com isso. Eu vou perder, não vai ser mais 32 gramas, porque eu vou ter uma quantidade maior de moléculas de oxigênio. E aí eu vou ter um valor 33,42 gramas por cada mol de oxigênio. Aí todos os outros valores vão deixarem de ser inteiros, tá bom? Então, essas condições padrão foram as melhores condições padrão, digamos assim, escolhidas. Eu costumo dizer que pode mudar, um dia pode sair num Fantástico, né, no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal do SBT, aí o PAC resolveu mudar as condições padrão. Mas isso não vai acontecer por quê? Porque esses valores foram escolhidos estrategicamente, tá bom? Nesse caso, vamos mudar aqui só para entender isso. Se não tivesse sido enunciado, a gente não estava discutindo isso. E muitos colegas que estudam química, né, às vezes não percebem que existe essa relação. Que o R é mais uma constante que nós usamos. Da física, da química. É uma constante aí, entendeu? Para fazer cálculo. Para usar em PV igual a NRT. Mas não sabe o valor, a importância desse R e que desencadeou as outras informações. Então vamos fazer a questão. Tá? Então, explicada isso aí, essa questão, tá? Nós não vamos, isso aqui vai ser só para comparar. A gente vai usar só para comparar. Tá? E aí ele faz o quê? Ele tem essas novas condições, e essas novas condições aqui, ele pede para calcular o R. Vamos começar do R? O que é que nós sabemos do R? Ora, nós sabemos que PV é igual a nRT. Então, a constante dos gases ideais, fazendo ao contrário, né? A partir desses valores aqui, nós encontramos a constante dos gases ideais. Né? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, o R está multiplicando o N e o T. Então, o número de mols está aqui, a temperatura está aqui, e o PV fica aqui em cima. Então, se eu quero calcular o R, eu vou usar exatamente essa estrutura aqui, né? Essa fórmula aqui. Mas nós usamos tudo para um mol, né? Porque foi o conceito de mol que surgiu com essas condições padrão. Tudo a gente faz por mol. Então, esse N aqui, no caso da constante dos gases é um mol, porque é para dar exatamente a definição de mol. Então, nessas condições de PV e T, a quantidade que eu tenho é um mol. Então, esse R aqui é por mol. E aí ele diz que quer mudar as condições padrão. Tá bom? Quer mudar as condições padrão. Aí uma sugestão que eu vou dar aqui. Eu poderia usar as unidades ATM litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. E comparar o valor que nós vamos encontrar com 0,082 nessas unidades aqui. Mas eu vou preferir usar as unidades do Sistema Internacional. Porque a resposta do Castellan está no Sistema Internacional, é um livro todo escrito no Sistema Internacional. Então, já que a gente tem um gabarito lá do livro, né, um livro clássico da fisicoquímica do mundo todo, né, vamos fazer no Sistema Internacional, tá? Mas se fizer também no outro sistema, ATM litro, não tem problema, tá bom? Então, se eu quero usar o Sistema Internacional, um ATM são quantos Pascal? 1,01 325 vezes 10 à quinta. Tá? Vezes 10 à quinta Pascal. Vou colocar aqui um pouquinho mais acima. Perfeito. Pascal. Antes que eu esqueça aqui. Multiplicado. Tá? Quem é o volume? Ele já vem em metro cúbico. Olha, nós não vamos ter problema. Já está. O problema é que eu digo assim, não precisa transformar, né?
Nós sabemos que é por mol. Vou colocar só, inclusive, a unidade mol. Porque, vou colocar um também. E a temperatura é 300 Kelvin. Então, esse aqui é o novo R. Ó. O novo R que ele propõe. Tá certo? Então, qual o valor desse novo R? Fazer essas continhas, né? Então, vai ser o quê? Vai ser 1,01325 exponencial à quinta. Multiplicado por 0,03 dividido por 300. Ó, o R, o novo R é 10,1325. Qual unidade? Pascal, metro cúbico, mol está embaixo, mol menos 1, Kelvin está embaixo, Kelvin menos 1. Pronto. Com a proposta que o enunciado faz, o novo R é esse. O novo R será esse. Esse novo R aqui, tá? Nós sabemos que o R no sistema internacional não é esse. O novo R do sistema internacional, vou fazer aqui em tempo real, ó, não vou nem escrever. O novo R, né, ou seja, o R do sistema internacional, equivalente ao 0,082 atm litro mol menos 1 Kelvin menos 1, com essas condições aqui, tá? Com essas condições aqui, o R, esse R aqui, é a gente transformar aqui em Pascal, transformar aqui em metro cúbico, tá? Transformar aqui não transforma, aqui não transforma, tá certo? Tá? Então vamos fazer esse cálculo rapidinho, né? Eu já fiz esse cálculo para vocês, está em aulas anteriores, tá bom? Está em aulas anteriores. Mas aqui, rapidamente aqui, vamos fazer o seguinte. Vou fazer esse cálculo aqui. Antes de tudo, eu quero achar aquele volume ali perfeito. Eu quero esse volume aqui está arredondado. Então, primeiro eu preciso achar esse volume aqui perfeito. Como é que eu faço isso? Vou fazer o cálculo inverso. Ó, tá? Nós sabemos que eu vou fazer aqui, vou ter que fazer. Ó, R, nós sabemos que é PV sobre NT. Como eu quero saber esse volume de fato quanto é, esse R eu tenho certeza que é 0,082. Como esse próximo número aqui é zero, aí está mais fácil. Ó. Aí eu sei que é ATM, litro, mol a menos 1, Kelvin menos 1. Igual. Tá? A pressão é um ATM. Eu quero saber que volume é esse, que é o volume molar. Aqui nós sabemos que é o mol, que é o número de mols é o mol. Coloca aqui 1, se quiser. E a temperatura eu sei que é 273,15, que também é um número exato. Olha, o que é que eu estou fazendo? Eu quero determinar o volume molar padrão mesmo, né, para a gente não ter problema. Aqui é produto dos meios igual ao produto dos extremos. O 1 vai passar dividindo, então é só esse produto aqui. Ó. Vamos fazer esse produto aqui, tá? Porque eu não sei de cabeça, não peguei aqui nenhum livro. Então, 0,082 vezes 273,15. Aí eu vou ter um valor do volume, ó, muito bem, ó. Tá? Se eu não usasse esse valor, ia dar um erro depois no final aqui. Então, o valor mesmo do volume molar, pessoal, é 22,3983 litros. Pronto. Este é o valor. Por mol. Por mol. Certo? As unidades aqui, só para mostrar, ó. Esse ATM corta com esse ATM. Esse Kelvin menos 1, ó, corta com esse Kelvin. Tá? E vocês vão entender aqui, no caso, tá? Esse mol a menos 1 aqui, tá? Como eu usei um mol aqui, ele vai cortar com corta, porque vai aparecer um litro aqui, não tem problema não. Tá? Mas aí no final mesmo vai ser mol por litro, porque a gente está calculando por mol. Então cada mol eu tenho esse volume aqui. Mas eu quero calcular o novo R, o R não é o novo R que eu já calculei aqui, mas o R é equivalente a 0,082, só que agora no sistema internacional. Então no sistema internacional, a pressão vai ser 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal. Isso é o valor exato, viu? Multiplicado pelo volume. Agora eu tenho um volume que eu posso transformar em metro cúbico. Para transformar em metro cúbico eu divido por 1000. Então vai dar, ó, 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 0,0223983 metros cúbicos. Tá? O que é que eu estou fazendo neste momento? Eu estou calculando o valor de R no sistema internacional
nas condições padrão usadas atualmente na IUPAC. Por quê? Porque eu quero comparar com esse R aqui, ó. Só para a gente comparar, tá bom? Então, dividido por quê? Dividido pelo número de mols, no caso, para calcular o R é 1 mol. E a temperatura, né, nós sabemos que a temperatura padrão é 273,15 Kelvin. Tá? Porque a temperatura padrão escolhida pela IUPAC hoje é 0 graus Celsius. Então, 273,15. Tá? Resultado. Lembrando a todos vocês, que eu calculei primeiro o volume, porque esse volume eu não tinha certeza quanto eram essas 4 casas decimais. Se eu tivesse usado 22,4, não ia dar muito erro não, porque é muito próximo. 22,4 é quase 22,3983. Muito próximo esses dois valores. Mas eu estava na dúvida, preferi calcular, tá certo? É importante a gente não decorar esses valores, fazer tudo na hora, em tempo real, tá bom? Estou aqui fazendo em tempo real. Fazendo esses cálculos, quanto é o R? O R mesmo, que eu posso comparar com esse R aqui. O R nas condições padrão no sistema internacional atual. Com esse R proposto aqui na unidade. Então vai ficar 1,01, 325, exponencial à quinta, multiplicado pelo volume molar, lembrando que esse volume aqui, né, aqui está por volta, está tudo bem. Vai ser 0,0223983. Mas eu tenho um telefone, né? Dividido por 273,15. Né? 8,308, né? Vamos lá de novo. 1,01, 325, não acertei muito o número que deu, vamos ver. Vezes 0,0223983. Tudo isso dividido por 273,15. Pronto. Ó. O número aqui deu um pouco estranho, mas aí eu vou considerar aqui 8,314. Tá? Pascal, metro cúbico, mol menos 1, Kelvin menos 1. Tá certo? Por eu não ter usado também o R completo, 0,082 o R completo, tá? Esse volume aqui pode ter alguma diferença. E essa diferença aqui já deu um pouquinho de diferença aqui. Tá? Mas aqui já está muito próximo da realidade. Tá? Então este número aqui é hoje a constante dos gases reais para o sistema internacional. Certo? E ele achou isso aqui. Ó. A resposta da questão, da primeira pergunta que ele faz é essa aqui. Tá? E por que eu preciso desse valor aqui? Primeiro para mostrar que houve uma diferença. Ó. E essa diferença do novo R vai influenciar agora na constante de Avogadro, que ele pede para calcular, e vai, consequentemente, aumentar a massa de um mol de átomo de hidrogênio, ou diminuir a massa de acordo com a constante de Avogadro que nós vamos encontrar. Se for mais átomos de hidrogênio, aumenta a massa. Se a gente encontrar menos átomos de hidrogênio, diminui a massa. Tá bom? Ora, e qual a relação que existe entre esse R, né, e com a constante de Avogadro? Esses dois valores, pessoal, eles são diretamente proporcionais. Eu vou mostrar isso a vocês. Ó, tá? Eles são diretamente proporcionais. Né? Por exemplo, aqui, né, se a gente perceber aqui, por exemplo, quanto maior o número de massa, vou fazer aqui. Ó. Como é que eu sei disso? Olha, fazer assim, PV é igual, quem é o número de mols? Né, a massa da amostra dividido pela massa molar, multiplicado por RT. Tá bom? Quando eu passo esse M para cá, vai ficar PV. Eu posso até passar esse PV dividindo, deixar só a massa molar aqui. Ó. Massa molar, aí a massa fica aqui, o R fica aqui, o T também. E esse PV passa dividindo. Pronto. Tá? Vamos imaginar um experimento. Essa questão eu poderia ter feito ela em 5 minutos, viu, pessoal? Mas é porque tem muitas informações que eu gostaria de aproveitar para a gente informar vocês, para a gente, né, discutir com vocês. Então, por isso que está muito longa essa questão, esse vídeo, mas é para uma boa causa. Tá? Eu acho que quem assistir todo esse vídeo, né, quem entender toda essa parte que a gente está discutindo, né, vai mudar a visão do valor de R e das massas atômicas. Tá bom? Vamos lá. O que é que eu quero mostrar para vocês? Vamos fazer um experimento mental. Vamos imaginar que eu tenho uma pressão, o volume e a temperatura constante
Tá? O R já é constante. Se esses três são constantes, tá? Eu tenho agora 4 constantes e eu tenho esse N aqui, ó. Tá? Eu posso dizer, então, posso até escrever isso assim, ó. Olha, posso escrever isso como sendo massa é igual, esses 4 aqui, ó, é uma nova constante. Vamos chamar essa constante de C mesmo. Tá? Vamos chamar essa constante de C. E aqui eu tenho N, ó, que é a massa da amostra. O que é que nós percebemos aí? Que a massa molar ela é diretamente proporcional à massa da amostra. Tá? Essa proporcionalidade aqui, tá? A gente mostra que o quê? Que essa massa aqui ela é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Porque quanto mais matéria eu tenho, mais massa da amostra eu tenho. Então existe essa proporcionalidade. Quer dizer o quê? Que quanto maior o número, né? Quanto maior o número da constante de Avogadro, quanto maior a constante de Avogadro, também maior a massa molar. Mas também eu poderia até ter feito isso diferente. Eu vou até apagar isso aqui, ó. Tive uma ideia nova. Em tempo real aqui. Eu tive uma ideia melhor. Imaginando também, fazendo aquela mesma coisa, ó. Isolando a massa molar, deixando aqui a massa da amostra, deixando aqui o R, o T, e passando, dividindo o PV. Pronto, tive outra ideia, que é o que eu quero mesmo. Aquela ideia da massa molar e a massa da amostra, eu não gostei não. Vou gostar agora disso aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante isso aqui. Agora eu vou imaginar que a massa da amostra é constante, que a pressão e o volume são constantes, que a temperatura é constante. Certo? E aí eu tenho o quê? Que a massa molar, isso que eu queria mesmo, ó, era isso que eu queria. A massa molar vai ser igual a uma constante. Que constante é essa? É o quociente M vezes T sobre PV. Tá certo? E aí, o R fica aqui, ó. Pronto, agora melhorou. Então, ficou claro agora, que essa massa molar, ela é diretamente proporcional à constante dos gases ideais. Pronto, ficou claro agora. Tá? Ou seja, quanto maior a constante dos gases ideais, maior a massa molar. Mas espera aí, se a massa molar é maior, é porque eu tenho mais átomos. É porque esse mol, ele tem mais átomos do que os 6,02 vezes 10^23 que nós temos hoje. Nós teremos um valor maior caso a constante seja maior. A constante era 8,314. Nesse enunciado aqui, nessa nova proposta do estabelecimento de uma escala de massas atômicas, nessas novas condições padrão, o R aumentou. Então, esse R gera essa constante. Este R está provado que ele vai gerar uma constante maior. Então, qual é essa nova constante de Avogadro? Com essas novas condições. Tá? Lembrando que Avogadro morreu, e isso demorou mais de 100 anos para chegar a esse valor aqui. Ó. Tá? Ele não presenciou esse valor. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer isso. Já entendi, então, que existe uma relação de proporcionalidade. Eu já entendi que se o R for 8,314 em unidades do Sistema Internacional, para não escrever de novo, qual é a constante de Avogadro? 6,02 vezes 10^23 unidades. Certo? Mas se o R for o novo R, que é quanto o novo R? 10,1325, que eu vou chamar de nova, o novo R. O novo R. Que vocês sabem que está na mesma unidade, ó. Pascal metro cúbico, mol menos 1, Kelvin menos 1. Então eu só posso comparar aqui se estivesse na mesma unidade. Está na mesma unidade, mas eu chamei de um novo R, que são novas condições. Qual é o valor, então, agora da nova constante? Ou seja, quantas unidades eu tenho agora? Regra de 3, simples, diretamente proporcional. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, quando eu faço aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá? Aí nós vamos encontrar o quê? Ó? X igual. Esse termo vai passar dividindo, que está multiplicando, e esse termo vai multiplicar aqui. Por conta do espaço do quadro que é pequeno, eu vou fazer direto a calculadora, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 10,1325, que multiplica a atual constante de Avogadro, 6,02 vezes 10^23, igual.
e vou pegar esse valor e dividir por quanto? Por 8,314. E aí eu vou encontrar a nova constante de Avogadro. A nova constante de Avogadro, pessoal, se mudassem as condições padrão, seria 7 vezes 36 vezes 10 a 23 unidades. Olha que interessante. Unidades por mol. Ou seja, um mol, vou colocar unidades por mol. O mol não seria mais 6,02 vezes 10 a 23. O mol seria 7,336 vezes 10 a 23. Aumentou uma quantidade. Se eu quisesse saber que quantidade é essa, eu subtrairia esse menos esse. Só por curiosidade eu vou fazer. Nunca fiz esse cálculo, vou fazer agora. Né? Então, menos 6,02, só por curiosidade, vezes 10 a 23. Olha que interessante. Né? A gente pensa que é pouco, né? Que essa diferença é pequena. Né? Mas essa diferença, gente, é 1,316 vezes 10 a 23. Significa dizer que é 1,3 sextilhões de moléculas. Ou 1,3 sextilhões de átomos. Então, a quantidade de mol, quando esse R muda de 8,314 para 10,1325, a quantidade de unidades por mol muda, né? Cresce 1,316 vezes 10 a 23 átomos. Consequentemente, a massa atômica do hidrogênio vai ser mais 1 grama. É 1 grama, como vocês entenderam, quando é essa quantidade. Só que agora mudou, agora é essa quantidade. Tá? Agora é essa quantidade. Então, como é que a gente faz agora para saber quanto é a nova massa atômica? Vamos ver se tem espaço aqui. Ó. Tem um espaço aqui, ó. Olha que interessante. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer só do hidrogênio e vocês fazem do oxigênio. Tá? Então, vamos lá. O que é que eu sei? Eu sei que 6,02 vezes 10 a 23, certo? Átomos de hidrogênio tem quantos gramas? Tem quantos gramas? 1 grama. Né? 7, agora são 7, ó, 7,336, olha como aumentou, vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Quantos gramas tem? X gramas. Tá certo? É quantos gramas, né? Não é quantas gramas não, né? Grama é de jardim, né? No feminino. Então, é quantos gramas? É masculino, né? 1 grama, né? Não é 1 grama, né? Vocês sabem disso desde criança, né? Então, aqui, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Esse 6,02 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vamos fazer aqui na calculadora, por causa do espaço. Então, vai ficar 7,336 exponencial de 23 dividido por 6,02 exponencial de 23. Tá? Porque isso vezes 1 é ele mesmo. Olha que beleza. Olha o que nós encontramos. A nova massa de um mol de átomo de hidrogênio, quando a constante não é mais essa, a constante dos gases ideais é essa, quando o número, a constante de Avogadro não é mais 6,02 vezes 10 a 23, que a gente conhece desde criança, né? Acabamos de saber que mudou para esse valor, vamos supor que fosse isso, verdade, hipoteticamente. Então a massa não seria mais 1 grama, que aumentou a quantidade, então é de se esperar que seja uma massa maior que 1 grama. Tá? Considerando que o átomo de hidrogênio é leve, tá? Aumentou aquela quantidade toda que eu já disse a vocês. Então quanto é que será? Será 1,218 gramas. Olha que beleza. Então essa é a nova massa de um mol de hidrogênio. E grama por mol, porque é um mol. O mol agora não, né, de acordo com o enunciado, não é mais 6,02 vezes 10 a 23. Tá bom? Vocês vão fazer do oxigênio. Muito fácil. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23. Átomos de oxigênio, todo mundo sabe que tem quantos gramas? 32 gramas, porque o gás oxigênio, né, são 32 gramas. Ah, desculpa, ele quer do átomo mesmo. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, corrigindo, tem 16 gramas. 7,336 vezes 10 a 23 tem quantos gramas? X gramas.
Ou seja, essa mesma regra de 3, vocês vão fazer para o oxigênio. Tá bom? Então, esta questão precisava fazer toda essa discussão. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.